Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia sobre o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Miranda e ao meu lado meu queridíssimo companheiro economicão que vai passar uma mensagem para vocês. Estamos te esperando, economicão, manda lá. Olá pessoal, aqui é o Economicão. Essa questão é bem complicadinha. Boa sorte. Economicão, você está se saindo um verdadeiro sem vergonha, né? Você farejou uma questão difícil e jogou a bomba na nossa mão assim, ó, tipo, boa sorte, é isso? Ah, economicão, você já foi melhor, né? Mas tudo bem, vamos resolver a questão porque é importante para os nossos alunos. Questão do ano de 2008 para o cargo de consultor de orçamento do Senado Federal, banca FGV. Sobre os tributos, avalie as seguintes afirmativas. Então, nós temos 3 assertivas que nós temos que julgar e depois nós temos que assinalar a opção correta. Portanto, é uma questão do tipo positiva que envolve o julgamento de assertivas. Primeira assertiva. A parcela de um imposto que é repassado aos consumidores depende das elasticidades da oferta e da demanda do mercado envolvido. Para verificar se a assertiva está correta ou não, nada melhor que fazer um ensaio do ponto de vista gráfico. Vamos ver. Vejamos aqui, nós temos uma curva de oferta, 2 cenários, né, mesma curva de oferta com a mesma inclinação, né, ou seja, a mesma elasticidade. E aqui nós temos uma demanda inelástica, né, que ela é mais próxima da vertical, e aqui uma demanda elástica, mais próxima da horizontal. E depois nós fazemos a introdução de um tributo do tipo ad valorem. Então, quando a gente faz um tributo do tipo ad valorem, ocorre uma rotação na curva de demanda. Veja, a curva de demanda tem uma rotação. Então, essa é a demanda inelástica após o tributo ad valorem. Então, nós temos esse tipo de situação. No caso da demanda elástica, temos o mesmo tipo de rotação, mas vejam só a diferença, né? Lembrando que P0 é o preço antes do imposto, PC é o preço pago pelos compradores, PV é o preço recebido pelos vendedores, Q0 é a quantidade demandada antes do imposto, Q1 a quantidade demandada depois do imposto e A mais B o imposto arrecadado pelo governo. Veja que quando a curva de demanda é mais elástica, os vendedores, né, eles arcam com uma parcela maior do imposto. Quando a curva de demanda é mais inelástica, os compradores recebem uma carga tributária maior. Entendido? Portanto, se nós analisarmos a assertiva 1, a parcela de imposto que é repassada aos consumidores depende das elasticidades da oferta e da demanda no mercado envolvido, assertiva correta. Assertiva 2 diz o seguinte, né? Mas antes de passar para a assertiva 2, vamos ver se dá para eliminar alguma alternativa aqui. A letra E dá para eliminar, que diz que apenas a afirmativa 2 está correta. Nós já sabemos que a afirmativa 1 está correta, portanto, podemos eliminar a letra E. Vejamos a afirmativa 2. A imposição de um imposto sobre os insumos utilizados em um processo produtivo causará um aumento no preço do produto final se a demanda por esses insumos for perfeitamente elástica. Então, vamos ver então o que acontece na imposição de um imposto quando a demanda é perfeitamente elástica. Vejamos. Curva de demanda perfeitamente elástica, nós temos aqui o preço P0 e a quantidade Q0, uma curva de oferta inicial. Então, temos um insumo com demanda perfeitamente elástica. Quando você institui um tributo do tipo específico, o que acontece? Você tem um deslocamento da curva de oferta para cima e para a esquerda, né? uma reta paralela à curva de oferta original. Veja o que acontece, a quantidade efetivamente reduz, só que o preço não se altera, porque a curva de demanda é perfeitamente elástica. Com isso, a gente pode dizer que a assertiva 2 está errada, porque a imposição de um imposto sobre os insumos utilizados no processo produtivo não modificará o preço do produto final. Vendo? O preço ele é o mesmo. P0 continua a ser, é o mesmo preço, tanto quando você tem a quantidade inicial quanto na quantidade final. Portanto, a assertiva 2 está incorreta. Vejamos se dá para eliminar mais alguma coisa. Se a assertiva 2 está incorreta, podemos eliminar a A, que diz que todas as alternativas estariam corretas, e a D, que diria que a assertiva 2 está correta. Ficamos entre a letra B e a letra C. Agora vem
uma assertiva complicada. Ela diz o seguinte: supondo que a utilidade marginal da renda monetária aumente com o acréscimo da renda, um padrão monetário com ênfase em tributos indiretos não satisfaz o princípio da equidade. Qual que é a dificuldade? Nós temos vários conceitos distintos misturados numa única assertiva. Isso complica muito. Então vamos analisar passo a passo, fazendo com exemplos, para que fique bastante claro o entendimento dessa assertiva. Vamos falar sobre o princípio da equidade na tributação. O princípio da equidade na tributação estabelece que cada contribuinte deverá recolher tributos de acordo com a sua capacidade econômica. Ou seja, os contribuintes com menor renda devem pagar menos tributos, proporcionalmente. Essa é a ideia do princípio da equidade na tributação. O tributo indireto é aquele que incide sobre o consumo de contribuinte. O exemplo clássico é o ICMS. Vejamos, os tributos indiretos não satisfazem ao princípio da equidade, pois sua alíquota é igual para todos, independentemente da renda. Então já demos a primeira dica aí. Os tributos indiretos não satisfazem ao princípio da equidade. Consideremos o caso hipotético de ICMS 10% sobre alimentos, supondo que a alíquota seja de 10% facilitar sobre os alimentos. Supondo ainda que o gasto mensal com alimentos para um cidadão normal seja de R$500. Então, nós vemos que um cidadão normal gasta R$500 em alimentação. Portanto, o ICMS, nesse caso, será de 10% de R$500, R$50 por mês de ICMS. Consideremos agora um cidadão normal A, que ele tem uma renda mensal de R$1.000. Qual a carga tributária do ICMS para o cidadão A? Ela vai ser o quê? O valor pago de ICMS dividido pela sua renda. Essa é a carga tributária do cidadão A. 50 sobre 1.000 dá 0,05. Então, a carga tributária do ICMS para ele é de 5%. Beleza? Vamos ver agora um cidadão normal, consumo normal, com renda mensal de R$100.000, cidadão rico. A carga tributária nesse caso será o quê? ICMS dividido pela renda do B, 50 sobre 100.000, dá 0,0005, que é 0,05%. Notem que a carga tributária do cidadão A é muito maior que a do cidadão B. Ou seja, no caso de tributos indiretos, que são incidentes sobre o consumo, como o ICMS, os contribuintes com menor renda têm uma maior carga tributária. Portanto, neste caso, o princípio da equidade não foi satisfeito. Necessitamos pontuar um aspecto muito importante. Qual seria, professor? O seguinte, reparem que tanto o contribuinte A quanto o contribuinte B consomem alimentos em um montante de R$500, independentemente de suas rendas mensais. Por que isso ocorre? Vocês têm ideia qual o motivo disso? Pelo fato de que existe a chamada saciedade. A utilidade dos alimentos cresce com a quantidade até atingir um ponto máximo. Depois de uma certa quantidade de alimentos, a gente não aguenta mais, entendeu? Então, você está saciado. Aí nós podemos introduzir o conceito de utilidade total e utilidade marginal. Depois do ponto da saciedade, qualquer quantidade adicional de alimentos não traz benefícios adicionais, o consumidor não aguenta mais. Então essa seria a curva da utilidade total em função da quantidade de alimentos. Ela vai aumentando, no começo, até ela chegar ao ponto máximo. Depois desse ponto máximo, você pode aumentar a quantidade de alimentos, que a utilidade do consumidor vai ficar constante. Beleza? Dependendo, em alguns casos até começa a diminuir. Mas vamos considerar o caso mais simples, que ela fica constante. Em termos econômicos, significa que os alimentos apresentam utilidade marginal decrescente. Ou seja, o acréscimo de unidade adicional traz benefícios cada vez menores até atingir um limite que não pode ser ultrapassado. Então, a curva da utilidade marginal de alimentos é do tipo decrescente. Quanto mais você aumenta a quantidade, ela vai diminuindo. Ok? Como a aquisição de alimentos é feita via renda monetária, temos que a renda monetária propriamente dita também possui utilidade marginal decrescente. Esse é o ponto principal. Em resumo, podemos dizer que a utilidade marginal da renda monetária for decrescente ou diminui com o acréscimo da renda, um padrão monetário com ênfase em tributos indiretos não satisfaz o princípio da equidade. Então, supondo uma utilidade marginal da renda monetária aumente com o acréscimo de renda, um padrão monetário, está errado. O correto seria, supondo que a utilidade marginal da renda diminui com o acréscimo da renda,
um padrão monetário com ênfase em tributos indiretos não satisfazeria ao princípio da equidade. E aqui na assertiva está dizendo que aumentaria, né, a utilidade marginal da renda monetária. Beleza? Professor, ainda não entendi, está meio difícil, está meio confuso. Tem como explicar de outra forma? Tem. Vamos raciocinar de forma contrária. Vamos raciocinar de outra forma. Se a utilidade da renda monetária for crescente ou aumenta com o acréscimo da renda, então quanto maior a renda, muito maior o consumo de alimentos, né? Não existe saciedade. Vamos supor que não existe saciedade. Nesse cenário, nosso consumidor A com renda de 1.000 consome toda a sua renda em alimentos. Logo, o ICMS nesse caso será 10% de 1.000, R$100. A carga tributária, então, será 100 dividido por 1.000, vai ser de 10%. O consumidor B, com renda de R$100.000, também consome toda a sua renda em alimentos. Lembrando que nós estamos admitindo, né, supondo que não existe a saciedade. Quanto mais renda monetária, mais consumo de alimentos. O ICMS, nesse caso, vai ser 10% de 100.000, 10.000. A carga tributária de B será, então, 10.000 dividido por 100.000, vai ser de 10%. O princípio da equidade foi satisfeito. O ICMS que o B paga é maior que o A em valor absoluto e as cargas tributárias são iguais em porcentagem. Em resumo, podemos dizer que se a utilidade marginal da renda for crescente ou aumente com o acréscimo da renda, um padrão monetário com ênfase em tributos indiretos satisfaz o princípio da equidade. Ou seja, supondo que a utilidade marginal da renda monetária aumente com o acréscimo da renda, um padrão monetário com ênfase em tributos indiretos satisfaz o princípio da equidade. Teria que cortar a palavrinha não. Portanto, raciocinando de forma direta ou de forma inversa, nós confirmamos que a assertiva 3, a afirmativa 3 está incorreta. E com isso, nosso gabarito é a letra B de bola. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Questão relativamente complicada por causa da alternativa 3. É um cargo muito cobiçado, né? Tem uma remuneração excelente, né? A dos consultores do Senado Federal. Por isso que a gente vê esse nível de dificuldade nas questões. Mas vocês agora estão preparadas para enfrentar qualquer tipo de questão. Certo? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Deixo aqui um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até agora.